Principais diretrizes da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Quando pensamos em criar políticas públicas, é como desenhar um plano para enfrentar os desafios que a sociedade está enfrentando. A primeira coisa importante é entender a realidade, mergulhar fundo na situação e identificar claramente quais são os problemas que precisamos resolver. É como um diagnóstico preciso antes de decidir qual tratamento aplicar. A participação de todos é importante nesse processo. Queremos ouvir o que a sociedade pensa, ter a participação ativa de organizações não governamentais e outros grupos interessados. Isso não só traz mais perspectivas para a mesa, mas também garante que as políticas sejam legítimas e aceitas por quem será impactado por elas. Mas não vamos tomar decisões apenas com base em intuições. É preciso fundamentar tudo em dados sólidos, em evidências concretas. Isso significa análises estatísticas, pesquisas aprofundadas e consultas especializadas para embasar nossas escolhas. Definir objetivos claros é como traçar um caminho a seguir. Estabelecer metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazos definidos ajuda a manter o foco e avaliar mais tarde se estamos indo na direção certa. Falando em avaliação, é importante antecipar e entender os possíveis impactos das políticas. Queremos saber não só o que esperamos alcançar, mas também os efeitos colaterais, para evitar surpresas desagradáveis. Recursos são sempre limitados, então é importante concentrar nossos esforços nas áreas que realmente importam. A priorização e o foco são como direcionar nossa energia para onde ela será mais eficaz, evitando desperdícios. Não podemos esquecer das pessoas, da cultura, e da sociedade em geral. É importante adaptar as políticas às características culturais e sociais da população afetada, garantindo que as soluções propostas façam sentido e sejam bem recebidas. A dinâmica da sociedade muda constantemente, então precisamos ser flexíveis e capazes de ajustar as políticas conforme novas informações surgem. É como navegar em águas em constante movimento. E, claro, queremos que as pessoas continuem envolvidas. Uma avaliação participativa, com a participação constante dos interessados, nos ajuda a corrigir o curso quando necessário, mantendo as políticas alinhadas com as necessidades reais. Essas diretrizes são como um guia para criar políticas públicas que realmente fazem a diferença. Lembrando sempre que o ciclo completo, da formulação à avaliação, é fundamental para garantir o sucesso dessas políticas na prática. A avaliação de políticas públicas é fundamental para entender se as ações do governo estão realmente funcionando. Para fazer isso da maneira certa, algumas diretrizes são essenciais. Primeiro, é necessário ter objetivos claros e critérios mensuráveis para avaliar o sucesso. Além disso, a coleta de dados precisa ser confiável e abrangente, usando tanto informações quantitativas quanto qualitativas. Os indicadores de desempenho devem estar alinhados com os objetivos da política, permitindo uma avaliação precisa do progresso. Comparar os resultados com o cenário anterior à implementação ajuda a entender o impacto direto das ações governamentais. É importante analisar os custos em relação aos benefícios, utilizando uma abordagem de análise de custo-benefício. A avaliação não deve focar apenas nos resultados finais, mas também no processo de implementação. Envolvendo partes interessadas e realizando avaliações periódicas, é possível ajustar continuamente a política para garantir sua relevância e eficácia ao longo do tempo. Além disso, considerar o impacto social, promover a transparência na divulgação dos resultados e aprender com as avaliações são passos cruciais para aprimorar políticas futuras. Também é vital analisar a sustentabilidade da política, garantindo sua viabilidade a longo prazo e minimizando impactos ambientais. Quando a gente chega na parte de colocar em prática as políticas públicas, é tipo o momento em que as ideias saem do papel e começam a ganhar vida, sabe? E tem umas coisas super importantes para garantir que isso aconteça da melhor forma possível. Primeiro, é como se estivéssemos montando um time imbatível. Designar líderes é essencial, gente que vai ficar na frente, liderando o caminho. E essa galera precisa se entender,
ter uma coordenação afiada, senão as coisas podem meio que se perder no meio do caminho. A capacitação e o treinamento da equipe são como dar as ferramentas certas para a galera. É importante que todos estejam preparados, sabendo exatamente o que fazer. E a comunicação é chave. Ter canais abertos, claros, para todo mundo ficar por dentro do que está rolando, desde os moradores até quem está executando a parada. Monitorar é como ter um GPS no projeto, acompanhando tudo de pertinho. Se rolar algum perrengue, a gente ajusta o caminho na hora. E, claro, a grana e os recursos têm que ser bem distribuídos, senão a coisa empaca. Adaptar às realidades locais é como reconhecer que cada lugar tem suas peculiaridades, suas necessidades. Parcerias são como ter aliados nessa jornada, seja com ONGs, empresas, todo mundo junto para fazer acontecer. Ser flexível é a chave, porque imprevistos acontecem. E a avaliação constante dos resultados. É como ter checkpoints para ver se estamos indo na direção certa. Por último, gerenciar riscos. Identificar o que pode dar ruim e já estar preparado, tipo um plano B na manga. Isso tudo é como garantir que a implementação seja um sucesso, uma jornada que vale a pena trilhar. A avaliação de políticas públicas é como dar um passo atrás e analisar se as ações do governo realmente estão fazendo o que deveriam. É como um check-up para garantir que tudo está no caminho certo. Para fazer isso da maneira certa, temos algumas diretrizes importantes. Primeiro, precisamos ter objetivos claros, saber exatamente o que queremos alcançar com uma determinada política. Além disso, é necessário ter critérios específicos para avaliar se atingimos esses objetivos, para que a avaliação seja mensurável e objetiva. A coleta de dados também é fundamental. Precisamos de informações confiáveis e abrangentes, tanto números quanto histórias, para ter uma base sólida para a avaliação. É como juntar peças de um quebra-cabeça para ver o quadro completo. Além disso, desenvolver indicadores de desempenho nos ajuda a medir o progresso de forma mais precisa, enquanto a comparação com o cenário antes da implementação nos dá insights sobre o impacto real das ações governamentais. Analisar custos e benefícios é como pesar na balança. Quanto estamos gastando em relação ao que estamos ganhando com essa política? Avaliar o processo de implementação e os resultados alcançados nos ajuda a entender se as coisas foram feitas corretamente e se atingimos nossos objetivos. E não podemos esquecer de ouvir as pessoas, envolver as partes interessadas é como abrir espaço para diferentes perspectivas, garantindo uma análise completa. A periodicidade nas avaliações é como fazer check-ups regulares para garantir que estamos sempre no caminho certo e ajustar o curso, se necessário. Avaliar o impacto social é olhar para além dos números e considerar como a política afeta as pessoas, a equidade, a justiça social e a qualidade de vida. Ser transparente na divulgação dos resultados é como manter todos informados e aprender com os resultados é uma oportunidade de melhorar, ajustando as políticas para o futuro. Em resumo, a avaliação de políticas públicas é uma espécie de exame de saúde para as ações do governo, um passo fundamental para garantir que estejamos no caminho certo para fazer a diferença na vida das pessoas.